algumas frentes aí, né, como a do TCE, questão do repercurso, repercurso especial, e algumas questões de caráter administrativo, acadêmico, né? Então, a ideia é que a gente possa ser breve, para não ocupar o tempo de vocês, e nós vamos dar uma passada em cada um desses itens, tá? E esclarecer as dúvidas de vocês. Então, vocês estão abertos aí para a participação de vocês, tá? E, então, na sequência, nós vamos tratar do TCE, depois vamos falar sobre repercurso, repercurso especial e algumas questões de caráter administrativo, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês um mapa mental aqui, só para facilitar a condução. Se alguém tiver com alguma dificuldade aí no áudio, enfim, se tiver com alguma dificuldade aí, me avisa aí no chat, tá? A gente providencia aí o que for necessário. Bom, deixa eu aumentar aqui o zoom. Bem, então, nessa nossa reunião de status, iniciando aqui pelo TCE, depois a gente vai falar sobre repercurso, repercurso especial e algumas questões de caráter administrativo e acadêmico. Então, o TCE. Nós temos um novo calendário que foi definido a partir da consulta que eu fiz aí junto a cada um de vocês, tá? Vamos falar sobre isso. Tem alguns critérios aqui que devem ser seguidos para fazer a solicitação de prorrogação. O caminho aí para fazer a solicitação de coorientação, se eventualmente vocês, juntamente com o orientador, achar que seja conveniente. Processo de solicitação de defesa e o formato do trabalho final. Bom, começando pelo novo calendário. Então, com base na consulta que foi feita, mais de 70% da turma aí, né, um pouco mais de 70%, manifestou que não encontrava-se apto a fazer a defesa. Então, com base nessa manifestação, eu formulei um pedido formal, né, para a reitoria de pós-graduação da UFG, para estender o prazo, né, e aí o deadline é o mês de junho. Tá? Então, nós temos aí até o início de julho, é o prazo final para que as atividades da especialização sejam encerradas, dessa turma, ok? Então, com isso, a partir dessa consulta, a partir das manifestações que foram feitas diretamente no próprio WhatsApp, né, algumas manifestações no AVA, por e-mail, relatando sobre a dificuldade no processo de orientação, seja por conta da baixa efetividade, né, da participação do orientador, seja porque tem algum motivo de caráter pessoal, enfim. Então, tudo isso nos levou aí a fazer essa solicitação de prorrogação, tá? Então, ela foi fundamentada até com base nas manifestações de vocês. E aí, esse prazo, então, ele não é o prazo limite, né, a defesa. Depois, se não for feito nesse período, vocês teriam que entrar numa nova turma, pedir aproveitamento das disciplinas para depois fazer a defesa novamente, tá? Então, esse novo prazo aí de defesa, ele vai se dar do dia 17 de junho a 5 de julho, tá? Então, durante esse período aqui, você vai definir juntamente com o seu orientador a melhor data. Então, nós disponibilizaremos lá na sala do trabalho final o canal para vocês solicitarem essa defesa, ok?
Então, esse é o nosso o novo cronograma aí para fins de defesa, né, do trabalho final, e aí vocês podem se ajustar aí juntamente com seus orientador, com o seu orientador. Bom, nesse levantamento, ainda que alguns apresentaram, né, a possibilidade de defesa, então, para esses casos aí, segue o cronograma atual, tá? O período de defesa agora em março, e aí, então, vale o cronograma anterior, tá? Vale o cronograma anterior. Para a maioria que vai, enfim, não está apta a fazer agora, então, o período estendido aí até junho. Para que isso ocorra, já pergunta se serão aceitos os 2 períodos. Então, serão aceitos. Exato, Jean. Poderá ser feito agora, em março, ou poderá ser feito em junho, tá? Bom, caso vocês solicitem a prorrogação, tem algumas condicionantes aqui. Deixa eu fechar aqui um áudio aqui, porque parece que está caindo alguma coisa aí, tá? Deixa eu pegar aqui. Acho que tem alguém guerreando aí, né? Será que esse barulho, esse ruído é aqui comigo? Eu acho que não, né? Bom, a princípio, o áudio aqui tá... Agora sim. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa aí, me solicita aí o microfone, tá? Então, pessoal, o Baú pergunta, quem estiverá, por exemplo, em abril, poderá solicitar a defesa, no caso das pessoas que moram fora e não apresentarem alguma universidade parceira? Então, Bauer, a sua pergunta, bom, supondo que termine em abril. Nesse caso, Bauer, se não, a defesa não for agora em março, tem que ser em abril, tá? Desculpa, tem que ser em junho. Primeiro, assim, tem todo um rito, né, dentro da universidade para esse processo de defesa, tá? Então, é como se fosse um editalzinho lá, que tem que ser feito, tem toda uma burocracia, e aí, nesse caso, nós teríamos esses 2 períodos, ou agora em março ou em junho. Outra coisa, a defesa para quem não mora em Goiânia. Primeiro, as defesas, elas poderão ser feitas remotamente, né? Seguindo o padrão aí do curso. Tá? Então, o próprio orientador e o orientando e a banca podem estar em locais distintos, tá? Se vocês fizerem questão, né, de, por exemplo, buscarem aí um apoio, né, se não tiver eventualmente condições de fazê-lo por meios próprios, a gente providencia aí, né, um parceiro. Então, por exemplo, o pessoal mora em Brasília, eu posso providenciar lá o acesso ao NB. Né? Então, nós temos lá na Faculdade de Tecnologia essa possibilidade de acomodar vocês para fazer essa defesa. Tá? Isso, se vocês não tiverem condições de fazer por meios próprios. Tá? Pessoal do Sul também, nós temos os parceiros, tá? Então, independentemente da localidade aí, a gente providencia. Mas isso desde que vocês não tenham, né, condições de fazê-lo. Para fazer nesse segundo período, é preciso preencher o formulário para solicitar. Exatamente, Jean. Então, vamos lá, ao formulário. A solicitação, então, da prorrogação. Enviar o termo com assinaturas digitalizadas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco qual que é o template. E aí vocês vão entregar isso aí na sala de trabalho final até o dia 22. Tá? Até o dia 22, agora de fevereiro. Tá? Então, quem for solicitar o prazo de prorrogação, deverá fazê-lo até o dia 22, colher a assinatura, né,
tua assinatura, a assinatura do orientador, ou me parece que esse aqui é a sua assinatura do orientador. A gente verifica ali, no documento em seguida. Aí colhe a assinatura e manda na versão digitalizada, tá? Não precisa entregar fisicamente. E tem um outro detalhe aqui, a participação obrigatória na capacitação e metodologia científica. Essa capacitação é para aqueles que nunca fizeram introdução à iniciação científica. Quem nunca fez, deverá fazê-lo, tá? Essa é uma condição aqui para solicitar a prorrogação. Esse treinamento vai acontecer do dia 25/2 a 17/3. Esse aqui é um curso de extensão, tá todo ele à distância. Nós vamos utilizar boa parte daquele material que está na sala de trabalho final. Eu suponho que vocês não devem ter consultado, degustado esse material, e ele é base para essa capacitação, tá? Então, por meio dessa capacitação, vocês vão ter condições aí, né, de estruturar o trabalho. Tá? Dentre as várias interações que eu tive aí com vocês, a grande maioria realmente não teve introdução à metodologia científica, e talvez não. Eu tenho a convicção de que esse é o grande entrave que está havendo na realização do trabalho. É claro, não significa que se você tiver metodologia científica, se tiver nesse conhecimento, que você vai fazer o trabalho sozinho, né? Claro que tem que ter orientação, e essa orientação ela tem que estar presente, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Bem, então, essa participação obrigatória ela é à distância, né? No próprio AVA, né? Vocês vão fazer esse curso, não apenas vocês, terão muitos outros alunos que farão esse curso, tem um edital aberto, e aí vocês, então, quem solicitar essa prorrogação, nós entendemos que passa por essa necessidade de ter uma base, né, de conhecimento mínima de metodologia científica. Tá? Então, é um curso rápido e ele é orientado à elaboração do próprio projeto de pesquisa. Tá? Então, ele vai ser focado na elaboração do projeto de pesquisa. Então, à medida em que nós formos tratando, né, dos conceitos e dos tópicos cobertos no curso, isso vocês vão aplicando no trabalho de vocês. Tá? Digamos assim, é um estudo orientado para que vocês possam, em alguns casos aí, sair dessa condição de partida. Tá? Bom, essa metodologia científica, o orientador, em geral, ele não tem condições de oferecê-la. Tá? Então, o orientador, dependendo do perfil, dependendo da disponibilidade, ele pode até dar algumas orientações metodológicas, tá? Mas o orientador, professor orientador, a obrigação dele é dar uma orientação técnica, né, sobre o assunto que está sendo desenvolvido. Então, toda a preocupação com relação ao formato, com relação à estrutura, né, de um trabalho científico, acadêmico-científico, né, a preocupação com o estilo, momento de escrever o trabalho e etc., tudo isso aí é próprio do aluno, tá? É próprio do aluno. Então, assim, são raros os casos onde o orientador ele se debruça com o aluno ali para dar essa orientação metodológica. Até porque o prazo é curto, né? E o orientador, em geral, ele participa com a intenção de dar o suporte com relação às questões tecnológicas e técnicas, né? Então, o orientador ele deve ser instigado, né? Ele deve ser procurado para poder, por exemplo, dar um direcionamento sobre uma ou outra questão, né, técnica que vocês levantam. Tá? E nós tivemos aí alguns casos do processo de orientação onde não houve essa efetividade até o momento, e até em função desse levantamento aí, nós identificamos algumas situações
que carecem, né, de uma intervenção, tá? Mas eu já vou logo adiantando. Por exemplo, os orientandos do professor Fábio Nogueira de Lucena. O professor Fábio, ele passou por um período de férias e no seu retorno acabou tendo que fazer uma intervenção, né, intervenção cirúrgica, e até o momento ele ainda não retornou, tá? Então ele ainda está de licença médica. Os demais colegas passaram por um período de férias aí também, né, no final e início de ano, e desde aquela entrega que vocês fizeram lá do plano de pesquisa, né, alguns deles não puderam participar efetivamente. Então, eu tive, conversando diretamente com os demais orientadores, e todos eles se predispuseram, né, a estar dando fazendo todo esse acompanhamento formativo. Bem, cabe a vocês estarem, enfim, buscando esse apoio do orientador. Caso, a partir de agora, vocês continuem tendo poderia dizer, algum contratempo, no sentido de não tá tendo respaldo, então nós já vamos fazer a substituição de imediato. Essa substituição de imediato, ela não é trivial, porque pelo regulamento do UFG só pode ser o professor do programa da especialização, mas com essa enquete que eu fiz aí com vocês, eu, juntamente com o pedido de prorrogação do prazo de defesa, eu também solicitei, né, fiz uma consulta sobre a possibilidade de incluir orientadores que não fazem parte do programa. Tá? Então, com isso, nós temos a possibilidade de incluir outros professores, né, desde que seja da instituição, não pode ser de outra instituição. Então, foi meio que uma exceção em função da baixa disponibilidade de professores, né, para orientação neste momento. Então, caso haja necessidade de substituição, nós poderemos buscar outros professores que não estejam no programa da especialização, tá? Então, essa foi uma outra demanda que nós conseguimos a aprovação junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, tá? Então, vocês, a partir de agora, né, estão convidados primeiro, a dar continuidade no trabalho. Para fazer a prorrogação, vocês necessitam da assinatura do orientador. E, se de alguma forma vocês tiverem impedimento para continuar o trabalho, seja pela ausência do orientador ou porque o processo de orientação não está sendo satisfatório, vocês podem enviar uma mensagem para mim direto no WhatsApp, que eu vou providenciar essa troca, substituição, por outros professores que não estejam no programa, tá? Eventualmente, nós podemos buscar até de outra unidade, que não seja do próprio Instituto de Informática, mas desde que seja da UFG. Ok? Então, nós já temos essa possibilidade, que era uma limitação anterior que nós tínhamos. Tá bom? Deixa eu responder rapidamente aqui. Seria, professor, em março, qual seria a data exata da defesa? Bom, eu tenho que dar uma olhada no calendário que está lá na sala eu não me recordo aqui de cabeça, mas dá uma olhadinha lá na sala do trabalho final, lá tem esse calendário. Tá? O Jean pergunta, como todos saberão quem deve participar dessa capacitação? É quem fizer a prorrogação e quem nunca tenha feito um curso de introdução à metodologia científica. Da graduação, há cursos que têm iniciação à metodologia científica, há cursos que não têm. Tá? Então, nesse caso aqui, quem nunca teve um curso, deverá fazer essa capacitação. Tá? Essa é uma capacitação de 24 horas, ela vai ser dada em 3 semanas, e basicamente o modelo dela como eu falei, é um trabalho orientado. Então, vocês têm lá o material, né, de apoio para consumo, né, para estudo, e aí vocês vão poder construir a própria proposta aí do trabalho, né? Aqueles que já tiverem feito vão poder submeter para a gente fazer uma
uma avaliação, né, fazer um exame e dar o feedback, fazer o diagnóstico, para avaliar, né, se tá, para identificar ali possíveis falhas, né, com relação à parte metodológica, tá? Então, a nossa intenção não é entrar no mérito da proposta, do modelo, enfim, daquilo que a intenção nossa não é entrar no mérito do objeto de estudo de vocês, e sim da estrutura metodológica, né, da orientação metodológica. Para a dispensa da defesa, o artigo precisa ser publicado. Nós vamos falar sobre isso na sequência, tá, Luiz Freitas? Só um minutinho aí que eu prometo que a gente volta nessa questão do artigo. No caso dos orientadores do professor Fábio Luciano, como fica a assinatura na solicitação de prorrogação? Tiago, ele retornará na próxima semana, tá? Então, aí vocês podem solicitar essa assinatura para ele. Vocês podem já mandar por e-mail, tá? Ele já vai estar ciente dessa prorrogação. Então, na próxima semana, ele já vai poder responder. Então, para não participar, tem que comprovar que já fez a capacitação. Perfeito, Regiane, isso mesmo. Bem, pessoal, solicitação de coorientação. Caso vocês entendam caso vocês conheçam, né, outro professor, ou eventualmente um profissional, né, que já tem uma bagagem, né, acadêmica, e também tem uma bagagem profissional grande, né, que pode agregar para o trabalho de vocês. Vocês podem, juntamente com o seu orientador, propor a inclusão de um co-orientador. Então, também tem um termo, que já está lá disponível na sala do trabalho final, e essa solicitação de co-orientação, o deadline é agora também dia 22, tá? Dia 22 também, caso queiram incluir um co-orientador. Esse co-orientador, qual é o requisito mínimo? Primeiro, ele tem que ter, né, no mínimo o grau de mestre, tá? Ele não necessariamente tem que ser professor do UFG, pode ser professor de outra instituição. Ele não necessariamente precisa estar vinculado à instituição de ensino, pode ser um profissional, mas que tenha essa formação acadêmica. Então, se vocês tiverem alguém com essa qualificação e tiver interesse, né, e achar que isso vai agregar valor ao trabalho de vocês, né, então vocês poderão se manifestar aí até o dia 22 também. Solicitação de defesa. Então, para quem for fazer essa defesa em junho, a entrega tem que ser até o dia 31/5. Então, dia 31/5, vocês têm que enviar, por várias razões, né? Tem esse prazo aí. As defesas começam dia 17 de junho, mas vocês devem se manifestar até o dia, entregar até o 31/5, primeiro, porque tem a chamada, né? Como eu falei para vocês, é como se fosse um edital, uma chamada para a publicação, para a defesa, né? A defesa é pública, então deve ser feito, né, a divulgação com antecedência, ok? Tem também a participação da banca, né? Então a banca ela deve receber os trabalhos em tempo para poder fazer ali, né, para que cada membro da banca possa apreciar o trabalho, né? Então esse prazo aí é para acomodar todas essas necessidades. À medida que for tendo dúvida, aí vocês vão perguntando, tá? Formato do trabalho final. Monografia, template do INF. Olha, pessoal, a gente teve aí alguns questionamentos com relação a esse template, né, porque ele está em látex, mas, infelizmente, né, não sei se é infelizmente ou não cabe isso, felizmente ou infelizmente, mas a padronização sempre se tem, essa padronização, cada unidade acadêmica ela tem uma padronização em termos de formato de trabalhos acadêmicos. Tá? E no INF nós temos um formato. Por ser uma escola de informática, né, de computação, isso é muito comum nas escolas, né, de informática, você trabalhar com látex. E não é diferente aqui no Instituto de Informática. O Instituto de Informática, defesa de
Trabalho final de graduação, especialização, mestrado, doutorado, todos têm que passar por esse formato. Esse não tem, realmente não tem como a gente abrir mão, né, dessa condição. Bem, aqueles que tiverem a dificuldade, é claro que você criar um documento em LaTeX, isso requer, né, um primeiro aprendizado, né, se você nunca trabalhou com LaTeX. O LaTeX ele é muito parecido com a criação de documento, por exemplo, HTML, né? Você tem marcações e você tem que pensar toda a formatação antes de alimentar o documento. Então, diferentemente de você fazer um trabalho no Word, por exemplo, você pode deixar a formatação para o fim, no LaTeX você deve fazer essa formatação, né, essa preparação do documento, com os metadados, antecipadamente. Bom, o detalhe é que já tem um template, tá? Então você não tem nenhuma dificuldade assim em fazer uso do template. O que pode trazer um certo grau de dificuldade aí? É quando você for incluir algum item específico, né? Por exemplo, você vai incluir figura, vai incluir tabela, mas também, ainda assim, é relativamente tranquilo, tá? Então, a sugestão que eu até repassei aí numa das consultas, né, que um de vocês provocou, e aí eu recomendei aqui usar o ShareLaTeX, né, ou o Overleaf. O Overleaf, e assim como o ShareLaTeX, que hoje fazem parte da mesma plataforma, então você se registra, né, entra, você carrega o template que está naquele link que eu disponibilizei para vocês, da página do Instituto de Informática, e aí é só fazer as adequações, tá? É só fazer os ajustes, incluir os dados referentes, né, ao trabalho de vocês, tá? Então, a gente recomenda que seja, né, que vocês possam utilizar o ShareLaTeX. E qual que é a vantagem, por exemplo, de trabalhar com o ShareLaTeX? É que, como ele, né, você pode depois enviar para o seu orientador o link, e aí o orientador ele vai poder fazer ali intervenção direta no próprio documento, né? Vai poder fazer observações diretas no documento, como se fosse, né, um documento do Google Docs, né? Você consegue compartilhar e também ele poder ser utilizado aí, né? Ser construído a várias mãos. Nesse caso, o orientador ele vai poder fazer esse acompanhamento, né? Colocar ali apontamentos. Nesse curso, né, nessa capacitação aí, de metodologia, nós vamos, né, tem uma etapa ali dessa metodologia que trata da criação de documentos, né? Nesse caso, nós vamos utilizar essa estrutura aqui do ShareLaTeX com o template do INF, então nós vamos fazer uma simulação, né? Então vou apresentar para vocês, né? Vou pegar um caso hipotético aqui e depois vocês aplicam o trabalho de vocês. Vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, tá? É muito tranquilo. Então esse é um formato que não dá para fugir. Esse formato é para o caso, né, de você trabalhar com o trabalho final seja monografia. Às vezes seja monografia. Bom, vamos adiante. Artigo. Aí eu volto na pergunta do Luiz Freitas. Exatamente. Luiz, e demais. O artigo é mediante aceita aprovação em um congresso ou periódico. Tá? Então tem que ter pelo menos um aceite. Aqui a gente não está restringindo, pode ser qualquer, né, congresso ou periódico. Tá? O periódico aqui pode ser uma revista também, né? O detalhe da revista ou do periódico é que o tempo de resposta do aceite, isso pode levar tempo, pode ser demorado, né? Esse tempo de resposta pode ser elástico, 6 meses, 8 meses, 10 meses, né? Eu fiquei com um trabalho, por exemplo, durante 1 ano e meio, então há situações de 2 anos, enfim. Então, o orientador ele vai poder ajudar vocês melhor nisso aí. Congresso, em geral, ele tem uma resposta rápida, né? Até porque tem a data do congresso.
E para esse caso, vocês já deveriam ter esse artigo já bem encaminhado, né? Para que vocês possam ter o aceite. Sugestão que eu dou é a seguinte: se o trabalho ele ainda está muito prematuro, se o trabalho ainda está no início, né? Se você não tem ainda, não tem pelo menos 60%, 70% do trabalho, seria muito arriscado você elaborar o artigo, porque depois vocês teriam que submeter esse artigo e ter um aceite. Tá? E ou aprovação, né? Eventualmente ele já passa pelo aceite, já é aprovado, etc. Mas se ele já tiver o aceite, já seria o suficiente. Né? Então, veja, se nesse caso do artigo, você teve o aceite naquele congresso, e aí, na época da defesa, no período da defesa ali, do dia 17 ao dia 5, né? Isso. Se até esse período aqui, o artigo ele não foi apresentado no Congresso, aí você deverá apresentar o artigo para a banca. Tá? Aí o que vai ser levado à apreciação a banca é o artigo, mas desde que ele tenha o aceite. Né? Então, digamos, você submete o artigo agora no mês de março. Aí você recebe a resposta em maio. Mas o congresso ele vai ser realizado em julho, agosto, por exemplo. Como o período de defesa, né, o nosso deadline dessa turma é esse período aqui informado, então vocês não terão condições de apresentar o artigo no Congresso. Aí, nesse caso, vocês têm um aceite, com o aceite, vocês vão fazer a defesa, então, do artigo na banca. Tá? Aí, o formato. Bom, nesse caso aí, vocês vão utilizar o formato do próprio Congresso para onde vocês submeteram. Tá? Então, essa é a situação do artigo. Tá? Agora, se você submete esse artigo e não tem uma resposta positiva, não tem um aceite, olha, aí você vai ter que, juntamente com o orientador, estabelecer um prazo, né, para que depois, se vocês não tiverem a resposta, transformar numa monografia. Tá? Que não é um processo tão trivial assim, né? Se você quer fazer de última hora, não dá. Agora, se vocês tiverem um tempinho aí, né, razoável, daria para fazer essa transformação. Né? Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter em relação ao artigo. Aceite, mas não apresentou no Congresso, então ele tem que ser defendido na banca. Aceite, aí você apresentou no Congresso, não é o seu orientador, não é um outro coautor. Vocês podem ter lá 5 coautores no trabalho. 3, 2, 1. Desculpa, 1 não. 1 seria só você mesmo. Né? E nessa, lembrando também o seguinte, nesse caso, sempre o orientador ele deve ser um dos coautores do artigo. Né? Então, atendendo esses requisitos, e se você apresentou o artigo no Congresso, então você não precisa fazer a defesa. Né? Você já está aprovado nesse quesito. Ok? Aí os entregáveis do TCE, o Tiago pergunta, que não foram enviados para projeto de pesquisa e plano de pesquisa não foram enviados, podem ser entregues? Olha, Tiago, Tiago Pires, Tiago Alexandre, já que nós temos vários Tiagos. Tanto o pré-projeto quanto o plano de projeto, foi uma forma ali de canalizar esses trabalhos e entregar para os orientadores, tá? Então, se você ainda não o fez, e com esse tempo agora, né, que foi postergado até junho, então, mãos à obra, né? Então, conecta aí com o seu orientador. Nós não vamos receber mais pré-projeto, plano de pesquisa. Na realidade, isso aí é para facilitar essa interação com o orientador. Tá? Então, aí é uma relação direta entre vocês. Bom, e se é um projeto de aplicação? Por exemplo, o protótipo de um software, a modelagem de aplicação, a proposta de modelagem de processos de negócio usando BPM, ou, enfim, qualquer outro projeto de aplicação em contextos específicos,
Nesse caso aí, nós vamos utilizar o template da engenharia de software, tá? Então, esse template, ele basicamente preconiza o quê? Se você está fazendo a proposta de um projeto de aplicação, então você tem que apresentar ali os artefatos, né? Os artefatos da UML, né? Não são todos. Então, o template lá da engenharia de software preconiza alguns dos artefatos que são requisitados, né, para esse tipo de finalidade. Então, você tem que apresentar o diagrama fazer a especificação dos casos de uso, né, especificação do diagrama de classe em alto nível, você tem que fazer a especificação do diagrama de implantação, do diagrama de entidade de relacionamento, né, para a parte dos dados, e assim por diante. Tá? Isso se tratando de produção de uma aplicação, modelagem de aplicação. Tá? Então, se é um projeto de aplicação, template da engenharia de software. Ok? Então, se é essa situação, vocês podem me procurar, e aí eu ajudo também vocês enfim, a interpretar esse modelo, né, do template da engenharia de software, tá? Que também está disponível lá na seção do curso de engenharia de software do INFE. Bom, então, essas são as três situações, né, os três formatos. Eu não vi nenhum outro formato, né, que algum de vocês tenha interesse, tenha utilizado, né? Então, tem essas condicionantes aí, tá? Monografia, a defesa, né, a solicitação da defesa com esse prazo estendido até dia 31/5, o prazo da defesa 17 a 5 de julho, os membros da banca e o próprio autor aí do trabalho podem estar distantes remotamente, tá? Para aqueles que estão fora de Goiânia, se precisar de um apoio, né, de uma instituição parceira, me avisa, né, para que eu possa providenciar esse apoio. Mas se você tem condições de fazer a partir de casa ou do trabalho, sem nenhum problema, né, pode fazer tranquilamente. Bom, formato trabalho final. Bom, já foi. Então, essa é a situação do TCE. Tá? Com relação à orientação, mais uma vez, para que possamos deixar esse assunto liquidado. A orientação que não foi efetiva até o momento, e aí eu já falei sobre cada caso aí, né, de uma forma geral, a partir de agora, veja, primeiro, vocês deverão fazer essa prorrogação com a anuência do orientador. A partir desse levantamento que eu fiz com vocês, né, cerca de 70% com algum tipo de restrição, seja por conta da orientação, seja por alguma questão particular, no primeiro caso, em relação ao orientador, havendo agora qualquer impedimento, qualquer insatisfatoriedade na continuidade da orientação, vocês vão me avisar, e aí nós vamos fazer a substituição. Como eu consegui da pró-reitoria de pós-graduação a inclusão de um professor para orientação que não seja do quadro da especialização, então nós vamos ter mais flexibilidade para isso, tá? Ok? Então, qualquer dúvida aí, vocês me avisam. Bom, agora são alguns casos especiais, que nós vamos passar rapidamente. Repercurso. Eu quero lembrar aqui a todos que o repercurso, né, estava lá no nosso projeto do curso, e ele previu o seguinte: se a média da dimensão, 1, 2, 3 ou 4, se a média de dimensão fosse maior que 7, e se, né, o aluno ficasse pendente em até 2 disciplinas, ele teria direito a fazer o repercurso naquela disciplina ou naquelas 2 disciplinas. Tá? Bom, se alguém se encaixa nessa condição e não tenha feito o repercurso, ou que não tenha recebido o resultado, faça a abertura de chamado, não fale com a coordenação para que a gente possa providenciar. Tá? No meu controle, o que consta é que os professores, né, que receberam esse pedido de repercurso, eles já providenciaram essa atividade, e quem estava apto respondeu, resolveu, e etc. E tal, tá?
Então, quem estiver habilitado ao repercurso e que não o fez, me procure rapidamente para que a gente possa providenciar isso aí, né, para que eu possa solicitar ao professor novamente e a partir daí vocês poderem fazer esse repercurso para aquela disciplina ou para aquelas duas disciplinas. O Ranieri pergunta, poderia ser divulgado novamente quais são as disciplinas que ainda faltam ou se já foram todas cumpridas de uma forma geral para todos? Ranieri, você se refere, bom, no repercurso, então, aí se você se encaixa numa dessas situações aí, se você não fez o repercurso daquela disciplina, basta para isso olhar verificar lá no seu boletim de notas, aí você abre lá um chamado, ou então me manda pelo WhatsApp, eu faço uma verificação ali de imediato, tá? E vejo, confirmo a situação que você apontar, e aí se de fato você, né, aquela disciplina ainda não teve o repercurso, aí eu solicito novamente para o professor providenciar, tá? Então faz essa verificação por gentileza, e me passa o quanto antes, porque a minha intenção é encerrar toda essa parte de repercurso aí, esse repercurso normal, né, até agora o mês de março, ok? O Anderson pergunta, o personal não postou as notas de repercurso da disciplina de computação móvel Ubíqua. Ótimo, eu vou até aqui, Anderson, até estou copiando aqui a tua mensagem, aqui eu já vou fazer essa verificação, tá? Fique tranquilo, então, que eu faço essa verificação sobre a correção dele, se ele, né, motivo dele não ter disponibilizado, pelo que você está mencionando, tá? E aí eu te devolvo. No seu caso aqui, você nem precisa de abrir o repercurso, não, ou desculpa, o chamado, que eu já estou anotando aqui, ok? Então, já está aqui anotado. Ótimo. Bom, esse é o repercurso normal. Eu coloquei aqui a figura do repercurso especial para deixar bem claro que esse repercurso ele não estava previsto no na nossa primeira turma. Essa aqui é uma situação específica, né, de cerca de 15% da turma, 15% da turma que que não se encaixava no repercurso, que teve mais pendências e não estavam habilitados a fazer o repercurso normal. Bom, nesse caso aí, para que vocês possam formar em tempo, né, como eu falei, temos que finalizar tudo até o início de julho, eu resolvi, então, incluí-los em um projeto de inovação social. Tá? É uma participação parcial na nova turma, então, vai seguir ali o modo, né, de condução daquilo que está sendo feito na nova turma, tá? Mas não vai seguir na íntegra, é uma participação parcial, e essa participação ela vai culminar com a aplicação daquele conhecimento relativo àquelas disciplinas no projeto de inovação social. A esses alunos, né, eu até entrei em contato aí pelo grupo WhatsApp, mas nem todos estão presentes lá. As diretrizes iniciais, né, serão dadas agora no dia 18/2, às 20 horas, por uma webconferência. Nessa sessão de webconference, nós vamos tratar especificamente dessa situação especial aqui, tá? Então, essa aqui é uma situação realmente especial, porque ela não estava prevista. Mas a intenção nossa é fazer com que todos possam realmente se formar, né? A gente acaba tendo um custo por isso, porque é mais um controle, é mais uma atividade adicional, mas a gente faz isso aí com o maior prazer, sem nenhum problema, né? Então, o que a gente não quer, por exemplo, é gerar para vocês uma dificuldade depois para se formar, ter que se matricular novamente, ter que pagar algumas mensalidades novamente. Então, para fugir de tudo isso, foi onde a gente resolveu criar esse artifício aqui, tá? Então, as diretrizes iniciais, alguns já estão participando no grupo WhatsApp, tá? Mas as diretrizes iniciais serão passadas agora de 18/2. Tá? Então, a esses alunos que estiverem nessa condição receberão
também um e-mail com essa solicitação, com esse chamado. Daniel Tormin, qual o procedimento para inclusão, visto que nada foi avisado por e-mail? Não, de fato, não foi, Daniel, porque as diretrizes iniciais, como eu coloquei aqui, elas vão acontecer agora, dia 18/2, às 20 horas. Tá? Os alunos que estão participando atualmente no WhatsApp são aqueles casos onde os alunos têm alguma pendência na dimensão 1, lá no começo do curso, etc. Tá? Mas, no geral, o que vocês farão dentro desse projeto, qual o escopo, qual é o papel que cada um vai ter que exercer e tudo mais, isso vai ser tratado na segunda-feira, então, às 20 horas, tá bom? Então, esse é só para os alunos que estão nessa condição. Bom, pessoal, e para fechar, questões administrativas, acadêmicas, a secretária, a Patrícia, ela vai enviar para vocês, já acertei com ela vai enviar para vocês até o dia 20 o histórico, tá? Histórico curricular, histórico de notas. Eu peço para que vocês façam a conferência do boletim de notas, né, que todos vocês façam esse exercício, verifique, né, lá no AVA, para ver se todas as notas realmente estão corretas, eventualmente teve algum repercurso, cuja nota não foi atualizada, enfim, qualquer situação irregular que tenha com relação às notas, vocês me avisam, tá? Me avisam diretamente, para que a gente possa buscar a atualização, né, se for o caso, atualizar a nota, fazer consertar essa situação aí, e para que vocês possam receber histórico escolar. Esse histórico escolar aqui não é o final, obviamente, é o histórico escolar parcial, né? Eventualmente, vocês poderão utilizar para vários fins aí. Se alguém necessitar desse histórico, né, de notas, histórico curricular, antes do dia 20, de uma forma extraordinária, abra um chamado Fale com a secretária. Alguns de vocês já fizeram isso e foram atendidos, tá? Mas vocês vão receber regularmente no e-mail de vocês esse histórico escolar no dia 20. Tá? Antes disso, faça a conferência e, se caso alguém tiver com alguma nota distorcida aí, nos avise para que a gente possa providenciar a atualização. Informes para fins de imposto de renda também, vai ser entregue no dia 20. E se alguém necessitar antes disso, como o dia 20 é na próxima semana, né, imagino que não vai ter pedido extraordinário. Se assim eu tiver, faça lá também, não fale com a secretária lá, para que a Patrícia possa atendê-los. Regularização financeira. Eu quero aqui, em nome da secretaria, esclarecer para vocês o seguinte. Alguns de vocês receberam cobranças e foram cobranças indevidas. Mas não foi culpa da secretaria. O fato é que no ano passado, alguns boletos foram fraudados, alguns boletos da UFG. Né? Na época teve um noticiário, etc. Mas, enfim, como são tantas notícias, né? E como não teve digamos assim, um memorando circular dentro da universidade, acabou que essa situação não chegou até a gente, né? Não chegou até a secretaria do curso. E aí, quando foi enviado aí essa cobrança, e aí vocês, né, quem recebeu essa cobrança indevida, apresentou o comprovante, aí quando levamos essa situação para a pró-reitoria lá de administração da UFG, é que nos foi relatado isso aí. Tá? Então, até o momento, nós identificamos 5 casos assim, 5 ou 6. Então, só foram boletos pagos por vocês, só que foram pagos e o recurso foi direcionado para a conta de um fraudador aí, né? De um meliante. Então, nesse caso, enfim, é claro que vocês estão o importante é que vocês, nesse caso aí, né, não são vocês que vão ficar no prejuízo, né? Mas, infelizmente, é uma situação desagradável e
Aconteceu durante um período lá do segundo semestre, tá? Então é só para fazer esse esclarecimento aí e para vocês não ficarem chateados caso tenham recebido lá alguma cobrança, tá? E que seja indevida. Então, recebendo esse tipo de cobrança e tendo você tendo o comprovante, por favor, envia para a Patrícia para que ela possa dar baixa, tá? Porque, infelizmente, houve essa fraude e aí é um prejuízo, né? Que não tem como ter ressarcimento, né? Mas então é só mais um informe aí também, tá? Professor, eu sugiro que o histórico venha com a ementa de cada disciplina para facilitar eventual aproveitamento em outro curso. O histórico com a ementa é Bauer. O histórico em geral, que é um padrão da universidade, tá? Ele não traz essa ementa. O que você pode fazer, lá na página do curso, tem, né, no programa do curso, tem tem o ementa, tá? Tem todo o ementário, é o último tópico lá do programa do curso. Tá? Se você tiver alguma dificuldade em encontrar esse programa lá no site do curso, info-fgbr/spgti, você pode me procurar que eu te envio, tá, esse inventário do curso. Ok? Pessoal, alguma pergunta a mais? A minha ideia era realmente encerrar agora 9 horas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, que eu faça agora. Tudo certo? Tá, então, essas são as considerações. Aqui tem os casos aqui do repercussão, são casos para alguns de vocês, que se aplicam a alguns de vocês. Então, qualquer problema aí me avisem. Tá? E com relação ao TCE, eu suponho que as regras tenham ficado claras. Se tiver alguma dificuldade aí, quiser esclarecer algum ponto, pode falar diretamente comigo. Pode usar o WhatsApp. Qualquer problema técnico, pode falar diretamente com o Felipe também, tá? E, enfim, então é isso. O Anderson pediu explicação quanto ao informe de imposto de renda. Perdi a explicação. Anderson, tanto o informe de imposto de renda quanto o histórico curricular, a secretaria vai enviar para vocês agora, dia 20, tá? Se tiver alguma necessidade emergencial, você pede lá, abre um chamado lá, não fale com a secretaria, que aí a Patrícia providencia. Bauer, professor, eu tenho uma dúvida na edição do TCE no formato FG, mas vou enviar no privado. Tá, pode me enviar, Bauer. Pode me enviar assim que eu te ajudo. Webconf de hoje. Como assim, Luiz Henrique? Não entendi. Ok, obrigado. Tá. Não, hoje o nosso propósito era fazer a. Tá. Vocês querem. O vídeo vai ficar disponível novo. Tá bom. Ele vai ficar disponível na sala trabalho final. Aí eu vou deixar lá aqui, ó, nessa seção. Deixa eu pegar aqui. Eu vou deixar aqui nessa seção aqui, ó, execução do TCE e eu mando um aviso para vocês também. Então, na execução do TCE, eu vou deixar aqui o encontro da coordenação, tá? E aí vocês poderão acessar o vídeo, tá bom? Então é isso aí, agradeço a presença de todos, a participação. Se tiver alguma dúvida, não se hesitem aí em nos procurar. Um abraço, boa noite a todos.